Fala galera do YouTube, mais um vídeo, meu parceiro, e bora trazer vídeo novo pra vocês. E esse vídeo aqui é muito interessante, cara, porque eu não sei, eu não entendi, mano. Eu acho que eu vou entender a mente do palhaço aqui, velho. É o que eu tô percebendo aqui nesse título, mano. O nome do canal é Psicologia nos animes, ô caralho, nos games é foda. E assim, o nome é... Ah, foi vocês que pediram, tá? Não sei se eu comentei, a memória é ruim, mas enfim. Vocês que pediram nos comentários, eu tô trazendo esse vídeo aqui. Porque todos querem ser igual a Ayano Koji. Psicologia Classroom of the Elite. Pra quem não sabe, eu reagi a esse anime em live e... eu acho o Ayano Koji muito foda. Todo mundo acha. Eu acho que não, né? Eu acho que não tem ninguém que não acha, mano. O cara é foda. E aí fica a pergunta, né? Por que todos querem ser igual a Ayano Koji? Realmente, cara, é bem interessante essa pauta, né? Eu acredito, né, que primeiro ponto, né, o Ayano Koji é um personagem que você consegue, pelo menos de cara, de início, né, você consegue criar muita semelhança, né, porque ele é um cara na dele, ele não é o mais popular, ele é um cara que tá ali, tá ligado? É o cara que tá vivendo a vida dele, que é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas é como o Ayano Koji da vida. Só que a diferença é que o Ayano Koji, ele só tá fingindo, aquilo é um personagem, na verdade ele é um cara muito além daquilo, né? E aí que fica a parte impressionante, porque ele pega um cara normal, um NPC basicamente da vida real, e transforma em um personagem simplesmente sensacional. Então eu acho que é tipo assim, a gente consegue se identificar com ele pelo fato dele ser um cara daquele jeito na dele e tal, mais tímido, mais aspas tímido, né? Mas enfim, é o que ele faz as pessoas acharem dele, né? E no fundo, ele é um cara completamente diferente, velho. É um cara completamente, tá ligado? Mega ultra inteligente, frio calculista, aquela coisa toda. Então eu acho que é um pouco do que aquela coisa, tipo assim, putz, ele é tão igual a mim, mas tão diferente de mim. E aí você acaba criando essa ideia de, putz, queria ser igual a ele, mano. O cara conseguiu, olha o que ele tá fazendo e tal. E sem contar que a gente vê o ponto de vista dele, né? Com certeza, se a gente tivesse no ponto de vista de outros personagens da série, talvez a gente nem achasse ele tão foda assim. Como a gente vê o ponto de vista do que acontece por trás ali, aí sim a gente vê que, pô, o cara é pica, tá ligado? Mas enfim, vamos deixar o psicólogo falar, né? Vamos tentar entender a mente do Coringa aqui, velho. Let's go, mano, bora que bora. Todos veem o que tu aparentas, poucos sentem aquilo que tu és. E esses poucos não se atrevem a contrariar a opinião dos muitos. Eu achei legal que ele fez a mesma coisa que o anime, né? O anime faz essas porra, né? Coloca uma frase aleatória e começa isso. Muito bom, mano. Mas bora que bora, né? Eu sou o Rafael, psicólogo, e talvez eu seja apenas uma ferramenta para vocês. Hoje vamos falar de Ayano Koji Kiyotaka. Bom, tem spoiler só do anime, não tem do light novel e relaxa, nem do mano, mangá. eu já vi o anime, tá Inteligente, safe. inabalável, com grande controle emocional. E um exímio leitor de pessoas. Um protagonista muito diferente da maioria. E que é muito admirado justamente por isso. Afinal, quem não queria ser uma pessoa inabalável? Que vai se manter firme, independente da situação. Isso é foda mesmo. Conflitos da humanidade vão acontecer por questões de impulsividade, de reflexo. Parece que ele não tem ansiedade nenhuma, né? A ansiedade dele é completamente zero. E isso é um bagulho que eu sinto realmente inveja, cara, porque eu sou um cara muito ansioso. Eu acredito que muitos de vocês também são, né? Enfim. Você briga com seus pais, você briga com seus filhos, em muitos momentos por uma questão impulsiva. Você briga com seu vizinho na internet por motivos, na maioria das vezes, banais. E depois você vai pensar, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Tudo seria diferente se eu me controlasse. Se eu tivesse essa atitude inabalável que o Ayano Koji tem. Só que tudo isso não é fácil, exceto para o Ayano Koji. O anime Classroom of the Elite não se trata apenas de vida escolar e seus paradigmas. Ou seja, ele traz questões como ser popular, ser aceito, porém o anime é muito mais do que apenas isso. É um anime onde cada episódio vai trazer uma reflexão. E muito bem colocado em frases no começo de cada episódio. Frases de pensadores, poetas, filósofos. E o personagem principal é o maestro dessa forma de informação. O Ayano Koji é alguém introvertido, muito introvertido, consegue ler bem as pessoas, pelo simples fato de ouvir mais do que falar. É uma lógica até simples, para você entender o outro, você precisa ouvir
ouvi-lo. Se você Isso é ouvir verdade. mais alguém, você vai entender mais sobre ela. Você não aprende falando, você aprende escutando. E ele também vai reconhecer bem suas próprias fraquezas, como a falha dele em se comunicar em público. E também de falhar em não... Ele é um cara que ele pensa 2 vezes... Não, 2 vezes não. Ele pensa 1000 vezes antes de falar alguma coisa. Diferente da maioria das pessoas, como ele falou, né? Que acabam sendo impulsivas e falando tudo que vem à mente, como eu, por exemplo. Eu descrevendo eu, né? É foda. Mas é o que acontece. A gente acaba sendo impulsivo e às vezes fala merda. Padrão, tá ligado? Agora, no caso da Aenokoji, o cara realmente pensa muito antes de falar. Então, como ele falou, né? Ele escuta bastante, analisa a situação e depois ele fala. Enfim. Interagir bem socialmente. Ele também vai admitir quando não tem como resolver determinada situação. Ele se esforça para mudar o que pode mudar e não perde tempo ou energia em mudar o que não pode. Sim. Ele percebe muito bem Ele isso. é prático. E também é muito difícil tirar o Aenokoji do sério. Afinal, ele parece não ligar para ofensas, nem para ofensas e nem para elogios. Ou seja, jamais ele responderia uma ofensa na internet. Dá pra gente dividir o Aenokoji? Isso é true. Não consigo imaginar ele fazendo isso. A não ser que fosse um plano dele pra desestabilizar o cara e causar uma situação específica. Aí eu consigo imaginar ele fazendo isso, porque ele é estrategista. Então, ele só faria isso com um intuito por trás, não por impulso, mas enfim. Hoje em 2 situações. 2 situações filosóficas. O estoicismo para o bem e o maquiavelismo para o mal. O estoicismo é uma filosofia que prega o autocontrole. É uma espécie de desapego de emoções perturbadoras. O filósofo Sêneca dizia: um sábio seria emocionalmente resistente ao infortúnio. E o Aenokoji se encaixa perfeitamente nisso, porque ele é a essência do termo calma estoica. Ele se mantém tranquilo e calmo, quase Maneiro esses termos, tá, mano? Achei legal. de cada situação. Ele faz de tudo para tentar modificar o que ele pode modificar e meio que aceita o que ele não pode fazer nada. Sim. O indivíduo estoico também aprende com seus erros e também pratica uma atenção plena e uma tranquilidade em uma situação caótica. Inclusive a terapia cognitivo-comportamental criada ali pelo Aaron Beck tem muitas raízes no estoicismo, que tem como premissa dizer que a maneira como pensamos dita o nosso comportamento. Então nessa forma de terapia, falando brevemente, o objetivo dela é tentar substituir esses pensamentos problemáticos e, consequentemente, isso vai mudar o comportamento do indivíduo. O que é o mal? Tudo que surge da fraqueza. É uma frase do filósofo Nietzsche que aparece no primeiro episódio, que já mostra o nosso protagonista não se levantando para dar lugar a uma senhora. Na verdade, ele não faz nenhuma ação, mas... Isso ele faz o anime inteiro, né? Ele basicamente se camufla de invisível ali no meio. Ele sempre tenta se esconder de todos, né? Ele apaga a presença dele. É tipo o Gon, né, mano? Contra o Hisoka. Ele apaga a presença total dele, usa Hatsu. Então, assim, é Hatsu? Esqueci, mano. Esqueci o termo do Hunter x Hunter. Acho que não é Hatsu, não. Não lembro. Foda-se, vocês vão saber. Enfim, mano. Mas o que fica implícito é, você acaba realizando o mal se você ficar parado também, se você não fizer nada. O maquiavelismo faz parte da tríade negra da personalidade na psicologia, junto ali com o narcisismo e a psicopatia. E esse nome vai se originar do filósofo Nicolau Maquiavel, que sempre descreveu a natureza do homem de forma pessimista. Para ele, o homem não é bem e não é mal, porém tende a ter atitudes cruéis. Os psicólogos Richard Christie e Florence vão trazer isso no livro Estudos do Maquiavelismo. Nesse livro vai falar que indivíduos com características altamente maquiavélicas tendem a não ter um afeto significativo em relações sociais. E olha que curioso. E uma coisa interessante também é que é muito mais fácil você ver alguém ter uma atitude negativa do que ter uma atitude genuinamente boa. Olha o que eu falei, genuinamente boa. Existem pessoas que fazem ações boas, mas no fundo é pra mostrar pros outros que ela é uma pessoa boa, ou pra, sei lá, ganhar visualização, alguma coisa que ela vai ganhar com aquilo. A maioria das pessoas não fazem atitudes genuinamente boas, porque você tá realmente preocupado 100% com a pessoa. Você sempre faz alguma coisa pensando no seu ganho pessoal. Quase sempre, né? Então é mais comum você ver o contrário acontecendo, né? Atitudes negativas. Ou atitudes negativas nas atitudes boas. Enfim.
Maquiavelismo pode ser positivo no contexto empresarial. Minhas raízes de atuação são na psicologia organizacional. Então eu trabalhei em RH e hoje em dia ainda faço hora ou outra processos seletivos. E indivíduos com essas características maquiavélicas manipuladoras do Ayano Koji costumam ter sucesso imediato em certas carreiras. Pessoas como Ayano Koji que veem as outras pessoas como objetos podem justificar os próprios atos de manipulação que eles fazem com essas pessoas, com seus subordinados, por exemplo. Sim. E é comum, você provavelmente conheceu eles ou não vai sentem conhecer remorso. alguém que faz de tudo, passa por cima dos outros, manipula para conseguir subir de cargo. E muitas vezes consegue. Só que muitos estudos também mostram que essa atitude maquiavélica pode ser um motivo da ruína da carreira da pessoa também. Afinal, para você construir uma carreira, você precisa entender as pessoas. Esses dois conceitos fazem a gente ter uma visão dúbia do Ayano Koji. Afinal, ele tem características estoicas, que inclusive prega a virtude do ser humano, e isso está incluído fazer o bem, mas também ele tem atitudes maquiavélicas. Mas isso é... Essa parte do fazer o bem é pouco sugestiva, né? Porque eu só vi o anime, e até o anime eu não consegui enxergar se ele realmente é um personagem bom. Porque se ele realmente tá querendo fazer o bem, tá ligado? Porque ele é um cara, como ele mesmo falou, manipulador pra caralho, ao ponto de até a gente se sentir manipulado por ele. Em vários momentos, uma coisa acontece de forma inesperada que a gente não imaginou que aconteceria. Então, ele pode estar só manipulando todo mundo que tá assistindo também, de certa forma, né? E no final se mostrar um grande psicopata mesmo, vilão mesmo. Um cara que nunca pensou no bem de ninguém. Então, assim, é difícil dizer se ele realmente pensa no bem das pessoas. Mas tudo bem, justo. Eu vou considerar que sim. Pelo que ele pensa no anime, pelo que ele mostra do pensamento dele, talvez sim. É bem humano. Todo ser humano é um misto de atitudes boas e ruins. É como se fosse uma escala. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. Esse binarismo onde se fala essa pessoa é boa, essa pessoa é ruim, é totalmente utópico. O Ayano Koji não tem emoções? Depende do ponto de vista também, né? Ele tem emoções. A região da amígdala é uma das regiões responsáveis pelas nossas respostas emocionais. E como eu falei no vídeo do Rainer, a nossa emoção está ligada à memória. O Ayano Koji, inclusive, se lembra da época da infância. Ou seja, para ele lembrar daquilo, ele teve que ter primeiro alguma resposta emocional. E também para ler pessoas como ele mesmo faz, ele vai precisar imaginar o que aquela pessoa está sentindo. Como o médico neurologista Antônio Damasio mostra em seu livro The Feeling of What Happens, é a emoção que faz alguém tomar uma decisão. Ou seja, o Ayano Koji sempre estava se baseando em alguma dessas emoções. Ou seja, ele sente, porém o grande diferencial é que ele lida muito bem com essas emoções. O Ayano Koji tem uma personalidade esquizoide. Pessoas com esse transtorno não têm interesse em relações sociais, preferem ficar sozinhas, são solitárias e não têm interesse em nenhuma atividade. Essas pessoas costumam não ter prazer com nada. Tá, mas isso não seria próximo de alguém introvertido? Pra quem acompanha o canal, como vocês sabem, eu sou uma pessoa introvertida. Porém, alguém com personalidade esquizoide não parece, mas justo. Não sente prazer em fazer nada. Eu, por exemplo, tenho introversão, sou introvertido, porém tem muitas atividades que eu gosto de fazer. O próprio canal, se eu tivesse essa personalidade, eu não teria interesse em fazer o canal. E o Ayano Koji tem sim uma motivação, que é ganhar. Eu vejo ele mais como tendo prazeres diferentes da maioria da sociedade. Ele não é tão consumista, ele é mais minimalista. Como a maior parte da população tem desejos consumistas, vou acabar não entendendo os prazeres dele. Personalidade antissocial, transtorno de personalidade antissocial, a psicopatia. O Ayano Koji vai ter alguns traços. O psicólogo Robert Hare, ele me lembra bastante o psicopata, que vai mostrar ali vários espectros da psicopatia. E apesar do Ayano Koji ter alguns traços, pelo menos o que foi mostrado no anime, falta ali algumas características para ele completar esse diagnóstico. É como eu falei, ele pode ser um puta vilão no final, tá ligado? Tipo, não dá pra saber exatamente até que ponto chega essa ausência de emoções que ele sente, tá ligado? Porque a gente não viu tudo sobre ele, a gente na verdade não viu nada sobre ele. Então, assim, eu também concordo que não dá pra dizer que ele é um psicopata, até porque ele não demonstrou nenhuma atitude genuinamente que lhe falta empatia total, tá ligado? Até porque tem vários momentos que pelo menos parece que ele se preocupa com as pessoas em fazer o bem e tal, mas como eu falei, isso é só o que aparenta. Ele pode ser um psicopata doido mesmo, maluco. Então, assim, tudo pode mudar, né?
identifico ele como um indivíduo maquiavélico, porém eu não consigo ver ele com total falta de empatia ou remorso. Talvez no mangá ou na segunda temporada as atitudes dele se intensifiquem, aí de fato ele pode revelar ter esse transtorno. Inclusive um livro que eu recomendo muito pra quem gosta desse tema é o livro do Robert Hare, Sem Consciência, o mundo perturbador dos psicopatas que vivem entre nós. É um personagem principal tão curioso que a gente meio que esquece os outros. A gente quer entender a visão dele, como ele vai reagir, o que ele vai fazer. Com certeza. Ou seja, o anime faz vários questionamentos sobre meritocracia, relações sociais, influência. E o Aenokoji é a essência de tudo isso. Por isso é um dos personagens principais mais curiosos e interessantes que eu já vi. Curta, se inscreva, compartilhe, principalmente se você gosta. Mano, eu acho muito da hora essa discussão, porque o Aenokoji realmente é um dos personagens que eu acho mais complexos. Inclusive, muito bom, tá? Já vou me inscrever aqui, deixar o like. O Aenokoji é um dos personagens mais complexos que existe, que eu já assisti, porque ele é muito difícil de prever, cara. Porque, assim, ele é um personagem, como eu falei, que ele pode ser uma pessoa boa, genuinamente boa mesmo, que apenas, como ele falou, né, uma pessoa introvertida, uma pessoa que não, enfim, mais isolada. Pode ser que é uma pessoa extremamente inteligente, obviamente, né, enfim, calculista e tal. E é uma pessoa boa. Pode ser que seja só uma pessoa boa. Mas pode ser também um psicopata total. Ele pode ser só um doente que tá fazendo tudo isso pra manipular um grande plano ali no final, onde ele vai destruir com a vida de todo mundo. Enfim, mano, a gente não consegue saber. Até porque ele trata as pessoas como peças. Então, isso acaba sendo meio ambíguo. Tipo, caralho, porque esse sentido de tratar as pessoas como peças, você meio que tá desumanizando elas. Então, basicamente, você tá justificando qualquer atitude que você tenha sobre elas, porque você trata elas como uma peça e não como um ser humano. Então, é difícil prever o que o Aenokoji realmente pensa, cara. Eu sinceramente, nem o próprio psicólogo aqui conseguiu, né, de fato, conseguir definir quem é o Aenokoji, tá ligado? Porque é difícil, cara. Dá pra você ter uma ideia básica dos comportamentos que ele tem, mas não dá pra definir, não dá pra diagnosticar ele. O que é muito interessante, por sinal. Eu acho essa discussão super válida, cara. Achei muito da hora esse vídeo. E assim, eu queria ver mais do Aenokoji, porque, como eu falei, a gente viu muito pouco. Eu acho que ele é mais um cara bondoso do que de fato um psicopata, tá? Eu não acredito que ele seja um psicopata, mas como eu falei, eu posso estar completamente enganado. Ele realmente, sei lá, mano, chegar no final do anime e a gente descobrir que esse tempo todo ele sempre tava planejando um puta plano maléfico e os caralho a quatro. Enfim, mano, é difícil. Eu nunca conheci uma pessoa como a Aenokoji na vida real, mas eu tenho certeza que, de fato, se a gente fosse comparar ele com um tipo de personalidade do mundo real, eu acho que ele tá muito mais próximo de um psicopata, sim, tá ligado? A maioria dos psicopatas devem ter comportamentos muito parecidos com o do Aenokoji. A grande diferença, né, é que os psicopatas, eles vão realmente ter ausência completa das emoções e vão matar animais inocentes, vão matar pessoas, né, porque o psicopata, ele começa com animaizinhos, tortura eles, e depois ele faz isso com pessoas, né, então essa vai ser a diferença, mas a atitude externa, a atitude demonstrada é a mesma. Então por isso que a gente não consegue saber o que exatamente é o Aenokoji, mano. Mas enfim. Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Valeu! Eu vou tentar fazer mais um vídeo hoje, tá? Então fiquem de olho aí. Vai sair mais vídeo, se pá, né? Se tudo der certo. Valeu a todos e tchau, tchau, mano. Tamo junto.